Oi, gente, estamos de volta em mais um episódio do Delascast. Sou Júlia Benatti e é um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Espero que tenham assistido o episódio anterior que está disponível em nosso canal. O link está lá na bio do nosso Insta. Então, se você ainda não assistiu o episódio anterior, convido você a assistir. Gente, nossa convidada de hoje, pra lá de polêmica. Ela que é mãe, esposa, bióloga, teóloga, médica veterinária e mais um monte de coisa, né, Érica? Armamentista de direita e crente. Conservadora, antifeminista. Então, com vocês, Érica Cunha. Que prazer te receber aqui, minha amiga. Imagina. Prazer meu, você sabe a admiração que eu tenho por você. Você sabe que eu sempre admirei o seu ministério, né, de longas datas e como pessoa também. Muitos anos, né? Falar com você é um privilégio, Julinha. Na verdade, Juju a honra é minha. Juju para os íntimos, gente. A gente tem tanta história para contar aqui, né? Tem bastante história. Eu vou contar aquela história aqui mais pra frente, ao decorrer do programa, que a menina foi brigar comigo na igreja. Vou contar essa história hoje aqui. Coragem? Claro que eu vou ter coragem. Gente, Érica é minha amiga de longas datas, é muito bom te receber aqui. Obrigada. E poder mostrar pra galera um pouco da Érica que eu conheço também. Você que é famosa nas redes sociais, é polêmica, é engraçada, é divertida. Como eu disse, você é bióloga, teóloga, médica veterinária. Eu vou deixar você se apresentar um pouco, falar um pouco sobre você antes de nós entrarmos na nossa dinâmica. Fica à vontade, a galera quer te conhecer um pouco mais hoje. Pessoal, eu sou bióloga formada, fiz teologia, protelei um pouquinho para ser médica veterinária por conta de toda uma trajetória minha pessoal, né? Tive que trabalhar, assim como todo brasileiro, foi bem árduo, mas era um sonho de infância e agora que eu consegui conquistar. Eu sou mãe, sou casada, meu marido é um espetáculo. Pensa num homem bonito, gente. Um abraço, Rodrigo. Ele é tudo. E tem um cotidiano bem agitadinho, como todos nós, né? Vida corrida, né, amiga? Muita coisa. E tem a Rafa, né, gente? A Érica é mãe de três aninhos. É verdade. Então, tu não para, né? A tua vida é uma correria. A minha vida é como a de todo bom brasileiro que acorda bem cedinho, vai lá, faz toda aquela rotina de casa, marido, filhos, animais domésticos, depois vai seguir o caminho para o hospital e tudo aquilo que envolve a nossa profissão. É isso. Vamos dar início com a nossa dinâmica, então. Vários assuntos bacanas, onde nós vamos até meia-noite. Hoje eu e a Érica aqui. Vambora. Érica, nós temos uma dinâmica que se chama É Sobre Isso. E aí eu vou colocar ali 5 números na tela, você escolhe e atrás desses números tem alguns temas onde a gente pode debater, falar sobre, comentar. Beleza. Então fica à vontade, de 1 a 5. Vamos lá, 5. 5, produção. Eu quero ver já começar com um assunto polêmico, é bem nossa cara, né, amiga? Opa, já tô falando, isso, começamos Juju? com um assunto bem polêmico. Gente, eu sou tímida, vocês sabem disso. Sexo sem tabu. Eu não sou, amiga? Eu não sou tímida? Comigo não. Contigo não, verdade. Sexo sem tabu. Hoje em dia, com essa era do cancelamento, a gente tem que até tomar cuidado com o que a gente fala nas redes sociais, com o que nós falamos na rede social, no Insta, porque pegam uma simples fala sem contexto e transformam em algo absurdo. Mas hoje em dia eu acho importante falarmos sobre sexo, de fato, sem tabu, porque é um assunto presente. Se nós não falarmos, explicarmos do nosso jeito, às vezes para filhos, adolescentes, jovens, aprendem, estudam, conhecem de outra forma na rua e às vezes de forma que venha ferir os nossos princípios, né? Você lidar bem com esse assunto, você lida bem com esse assunto? Então, Júlia, eu dou bem pra caramba, porque eu sou bem clara nas minhas coisas, eu sou muito bem esclarecida, eu não detesto mimizada. Esse pessoal que a gente não tá podendo falar mais nada, acho que até a própria geração do meu filho, que eu também tenho de 13, é bem complicado, ainda mais um tema como esse, né, importantíssimo, que na minha época não se falava tanto, né? A gente não tinha tanta informação, a gente não tinha como é que se prevenia, a gente não sabia o que fazer, não sabia onde ir. Hoje não. Então hoje assim é tudo muito bem claro, mas ao mesmo tempo é uma informação muito bombardeada em cima deles. Então assim, como conduzir isso com adolescentes dentro de casa e tendo que fazer isso dentro de uma vida cristã e conservadora que é a minha, né? Não, óbvio, não esquecendo das outras pessoas que pensam diferente de mim, mas vamos falar do que eu acredito e daquilo que eu tenho certeza que é o correto para mim e para minha casa. Então, assim,
Para mim, eu toco de boa, óbvio, sempre pautado em palavra, a gente está sempre na Bíblia, sempre em cima daquilo que os nossos líderes lá da igreja nos conduzem. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em esclarecer para o meu filho qual vai ser o caminho para ele, como ele deve conduzir isso até para a vida sexual dele. Claro. Né? Então, assim, eu só não quero que ele diga que não aprendeu ou que alguém ensinou para ele diferente do que eu fiz, porque eu simplesmente me omiti diante do que ensinaram para ele. Que é assim que está hoje. A criança vem com uma informação, o adolescente, e se você tentar distorcer, eles acham que está sendo distorcido, acham que não é assim que o meu amiguinho me falou. Né? Sim, exato. Então a gente tem que ter sempre uma palavra firme, clara e ao mesmo tempo de instrução para que aquela criança não seja pega naquilo que ela trouxe da rua, naquilo que ensinaram para ela, porque ensinam o tempo inteiro, né? Verdade. Então assim, eu esclareço muito bem isso, eu não tenho problema nenhum. E é importante, você mencionou que você é cristã, conservadora, e acaba que quando você é cristão, você tem uma visão diferente do que um não cristão talvez tenha. Como você disse, você tem as tuas verdades, você tem as tuas ideias, os teus princípios. Então, assim, é importante a instrução vir de dentro da tua casa. Uhum. Porque se a gente for deixar filhos, irmãos, crianças aprenderem essa questão da sexualização... Primeiro que eu sou contra a sexualização infantil, independente da área que seja, independente de tudo. Sou contra todas essas campanhas, esses movimentos. Sim. Onde eu sou contra. Para mim, criança tem que brincar de boneca, tem que soltar pipa e jogar futebol. Mas agora, em um modo geral, até para adultos mesmo, né? Dentro da igreja, fora da igreja, independente de tudo, são assuntos que devam ser falados. Uma pergunta, é possível casar sem fazer sexo antes? Sim. Eu sou prova viva disso. Tu é prova viva disso. Você passou por isso, né? Eu passei por isso. Eu me casei novamente, né? Assim que eu voltei para a igreja, e eu casei em santidade, acredite quem quiser. Então, assim, a gente não está dizendo aqui se é certo ou errado, a gente está dizendo aqui que é possível. Só que foi uma determinação minha e do meu esposo fazer assim com Deus. E aí nos determinamos e casamos em santidade. Foram 43 dias orando e tentando buscar uma santidade que a gente não tem, porque a gente não é santo, eu sou um ser humano como outro qualquer, então tentando abdicar das minhas vontades, porque as vontades existiam, eu tenho as vontades, ele tinha as vontades dele, e a gente conseguiu chegar no final e deu tudo certo. Mas assim, foi uma coisa alinhada, foi uma coisa dentro daquilo que eu acredito e foi uma coisa que a gente determinou fazer. Os dois estavam na mesma visão, né? E aí entra aquele embate do jugo desigual, né? Se os dois estiverem com a mesma visão, é possível. Sim, é possível. E falando em sexo sem tabu, falam muito acerca do que o homem trai mais porque o homem tem mais vontade, ou que o homem tem um instinto em relação a sexo. Você acredita nisso, que o homem é de fato a pessoa da relação que tem mais vontades incontroláveis? Você acha que de fato isso é mais difícil para o homem? Não. Eu acho que traição e vontade é caráter. A pessoa faz porque ela tem aquele caráter para fazer. Ela quer fazer, é uma decisão. Ela toma a decisão de trair, ela toma a decisão de querer. Vontades todos nós temos. Eu tenho, você tem, ele vai ter. Só que eu vou fazer, eu me determinei em fazer isso. É uma decisão para mim. Para mim isso é decisão, é caráter. A pessoa tem ou não tem. Porque, não sei se você viu um tempinho atrás, aconteceu uma situação do Neymar ter traído a Bruna, a atual esposa, a namorada dele, e ele fez uma publicação no Instagram que, apesar de eu curtir demais o Neymar, eu não vi necessidade disso, porque eu acho que tornou uma exposição para a esposa, para o filho que ainda está na barriga, desnecessária. Mas eu me abismei um pouco com o tipo de comentário que eu vi na publicação do cara. As pessoas estavam parabenizando ele, dizendo que o amor sempre vence, e dando parabéns ao casal, parabenizando ele, porque assim, ele teve uma atitude de moleque, né? Porque a partir do momento que ele trai a esposa grávida no dia dos namorados, pra mim o cara foi moleque. Só que eu não sou aquela pessoa que vai pra rede social defender a mulher só pelo simples fato dela ser mulher. Ao contrário, sou totalmente contra essas teorias feministas. Contrapartida, quando a Luísa Sonza, há um tempo atrás, logo no início da separação dela com o Whindersson Nunes, ela foi acusada de traí-lo sem ter traído, e a internet inteira caiu de pau em cima dela, né? Então, assim,
a defesa para homens como o Neymar e o ataque para mulheres como a Luísa Sonza, eles usam do argumento de que para o homem é impossível controlar os desejos, os impulsos, a vontade. E eu também sou contra essa teoria. Então você não acredita Claro que nisso? Não. Para mim, não. A vontade dele é igual à minha. E eu não faço. Ou, se eu quiser fazer, eu vou fazer. Tem mulher que é terrível, né? Que é até mais do que o homem. Tem mulher que tem muito mais vontade até do que o homem, faz muito mais do que o homem, só que é tudo sonsa. É uma mimizada de feminismo que, cara, eu não quero esse lugar ao sol. Muito obrigada. De nada, obrigada, de nada. Mas é isso. Vamos pro próximo tema, então. 2. Número 2, produção. Já começamos com bem polêmicas, bem apocalípticas, né? Tripla jornada. Opa! Importante falarmos disso, né? Porque você, conforme mencionado, é mãe, é esposa, é médica veterinária, você faz de tudo, né? Você disse que a vida é uma correria, você não para, é cristã evangélica, então tem uma rotina de ir à igreja e tal. Não abdico dos cultos. Exatamente. Então conta pra gente um pouco do que é essa rotina, porque há dois posicionamentos acerca disso, né? Em rede social isso é muito falado, muito pautado, que há quem romantize essa correria da mulher, essa tripla jornada da mulher, como há quem ache um absurdo a mulher ser dona de casa também. Existem vários pensamentos acerca dessa chamada tripla jornada, não é mesmo? Conta um pouco pra gente a tua visão sobre isso, a tua rotina. Então, assim, sobre tripla jornada, sobre rotina e sobre tudo isso que envolve, todas as polêmicas aí, que hoje em dia tudo é polêmica, né? Até você ser dona de casa virou polêmica. Nunca foi. Enfim, eu adoro ser dona de casa, eu amo ser sustentada, eu amo quando meu marido joga um dinheiro na minha conta sem eu fazer nada. Não, a gente vai ter que falar disso aqui hoje. Eu prometi pra produção que eu não ia falar de feminismo hoje, mas a gente vai ter que falar. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu amo esse lugar, esse status de saber que meu marido é o cara, sabe? É o chefe. É homem com H maiúsculo. É homem com H maiúsculo, é ele que paga a conta de luz, é ele que paga o condomínio, é ele que paga a comida do passarinho, é ele que paga a comida do cachorro, é ele que paga a escola da criança, é ele que pagou minha faculdade, é ele que me formou. Cara, olha que dádiva. Tá doido, não me tirem isso, por favor. Eu amo ser sustentada. Então, assim, só que tudo isso envolve uma rotina enorme, né? Uma cadeia de coisas que você tem que fazer no dia. A gente é mulher, né, cara? A gente, desde a inseminação, a gente já ganha, já chega na frente, o sexo feminino voa, não tem jeito. Então, assim, pra mim não é diferente que pra ninguém. Eu tenho que acordar, eu tenho que botar a criança na escola, eu tenho que organizar, saber se fulano chegou, que hora já chegou, o que tá vendo na internet, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer cirurgia, eu tenho que estar no centro cirúrgico, eu tô com a mão... Então, assim, isso pra mim é maravilhoso. Eu amo essa vida louca, agitada, corrida de todo brasileiro. Eu acho que hoje é nível mundial, né? Eu tava em Israel agora, cara, os judeus, eles trabalham feito louco, meu irmão. Então, assim... essa rotina, isso é um privilégio para nós. Eu acho que eu não viveria, tá, Ju? Parada, sem fazer nada, simplesmente sendo uma dona de casa, mas também adoraria. Eu gosto das minhas duas versões, né? Essa versão muito crazy, corrida, agitada, hiper profissional. Estudei pra caraca, comecei a estudar já depois de novo com uma certa idade. Isso eu acho o máximo. Eu acho que eu sou uma privilegiada de ter tido essa força, essa energia, essa garra, porque não é fácil. Mas ao mesmo tempo eu também gosto daquele paradão, tô em casa, tá no sofá o dia todo vendo Sessão da Tarde, pra você vou buscar o filho na escola. Não é um problema colocar comida no prato do teu marido se ele pedir. Meu marido nunca se serviu, querida. Quem serve o meu rei sou eu. Meu marido é rei. Quem manda na minha casa é meu marido. Cara, é bom a gente trocar essa ideia com você. Você que é uma mulher super inteligente. Como disse a Érica, tem 3 faculdades. É uma mulher que sempre estudou, uma mulher inteligente. Só que hoje o feminismo quer colocar na cabeça das mulheres que ser dona de casa, ela tá num lugar desfavorecida, é a palavra. A mulher ser mãe, ser dona de casa. O feminismo ridiculariza isso. E, cara, pra mim, sim, nós somos o sexo privilegiado. A mulher tem a dádiva de engravidar, de gerar outra vida dentro dela, esse negócio de querer ser igual os homens ou mais do que os homens. Não existe essa necessidade, né? Eu amo ser mulher, amo ser sustentada, amo passar o cartão de crédito e não pagar a fatura. Que delícia. Pra mim isso não tem preço, Ju. Dá uma ideia pra Tem garota. gente que gosta de pagar a fatura, gente. Eu não gosto.
Eu não acho isso o máximo, eu não acho que isso é ter status, eu não acho que isso é legal. Eu não quero esse lugar ao sol, queridas. Podem ficar para vocês. Antifeminismo até o talo. Eu sou. E você sempre. Bom. E eu sempre fui. E eu trabalho desde 16 anos. Ju, eu ficava em pé em Vilar do Estéreo, no Polo do Jeans. Você tem noção? Na época do Vale Transporte. Trabalhou muito, né, amiga? A gente tá falando aqui de uma mulher que trabalhou pra caraca. Não uma encostada que não faz nada da vida, trabalha muito. Não uma vagabunda que depois não tem nem voz de fala e quer vir falar gracinha. Entendeu? Então a gente não tá falando aqui que não tem que trabalhar. A gente não tá falando aqui disso. A gente tá falando aqui de uma oposição que quer enfiar nossa goela abaixo, cara. Vale ressaltar isso. Ninguém me perguntou assim, tu quer... Pô, tu não quer trabalhar não, porque teu marido não tem que te sustentar, cara. Tu que tem que dividir as contas. Não quero dividir conta de restaurante, eu não quero. Eu amo sentar no restaurante, comer. E ele pagar até das minhas amigas, esse é o papel do homem. Não, vale ressaltar exatamente isso, que aqui nós não estamos dizendo que a mulher não deve trabalhar, que a mulher não deva buscar... Exatamente, a mulher deve sim buscar a própria independência, deve empreender, estudar, fazer faculdade, a mulher deve buscar a sua independência. Mas agora, tirar do homem o cavalheirismo, tirar do homem o papel dele... A figura masculina não, gente, aí vocês passaram dos limites. Então, assim, a figura masculina, ela tem que existir. Ela existe desde os tempos primários. E esse é o papel do homem. A labuta é dele. Agora, eu fui lá conquistar o meu espaço e o meu nome. Por uma questão até muito interpessoal, de ego. Era um ego para mim me formar médica veterinária. Era o meu sonho. Eu guardava piolho em caixa de fósforo com 6, 7 anos. Só que tive uma vida uma escassez familiar enorme, que se a gente pautar isso aqui um dia, a gente fica aqui o dia inteiro só para falar de toda a escassez que eu vivi, paternal e maternal, desculpa. E mesmo assim, eu precisei cavar, né, a minha vida, assim como milhares de mulheres, milhares de brasileiros precisam. Eu tô falando só de mim, você imagina quantas histórias não tem. Então, assim, eu protelei algumas coisas, não foi porque eu quis protelar, protelei porque não dava, eu tinha que trabalhar para comer. Era o mínimo do mínimo eu tinha que trabalhar para ter. Então, assim, como todo brasileiro, né? Brasileiro aí que rala para botar desde da comida ao calçado do filho. Eu tive que fazer isso tudo. Então, assim, por esse motivo eu protelei algumas coisas, mas eu fiz. Então, saiam e façam. Só que vocês não precisam também tirar o lugar do homem. Eu não concordo, tá? E vale a observação que quando nós falamos de tripla jornada, falam muito nas redes sociais acerca do peso que isso é na vida das mulheres. E de fato, eu acho que muito, principalmente mulheres que têm criança pequena em casa, que ainda amamentam. Cara, eu sou fã das mulheres, apesar de eu ser antifeminista, eu sou contra o movimento feminista, mas eu sou a favor da mulher sempre. Sou fã das mulheres. São guerreiras, contrapartida a homens também, que têm 2, 3 empregos, às vezes, para sustentar a família. Sim. Tá entendendo? Então, assim, o X disso aqui, o X dessa tua fala, porque a galera pode pegar só o texto disso aqui, não contextualizado o que foi falado antes, que aqui nós não estamos dizendo que a mulher não deva correr atrás do seu espaço. Nós só estamos dizendo, você disse que você é satisfeito, feliz de passar o cartão à vontade. O Rodrigo chegar, quem vai pagar sou eu. Que delícia. Tu gosta, né? Lógico, gente, quem não gosta? Pra mim isso é uma grande mimizada. Pra mim as pessoas que têm essa fala, na boa, de boa, gente... É porque não conseguiram ainda pra tu passar o cartão e tu pagar. Gente, eu também acho. E ele pagar, querida, porque não tem preço. Eu ia falar isso, porque que as feministas... que essas princesas maravilhosas do reino encantado no cavalo não encontraram esse príncipe. Porque elas são maravilhosas, elas podem tudo, mas elas não encontram seus príncipes. Também, os lugares, a companhia da onde essas feministas frequentam. Vão arrumar o quê? No máximo, um Zé Droguinha com baseado na orelha, né? Anda com tolo, serás o próximo. Anda com inteligente, serás a próxima. Anda com porco, farelo come. Me diga com quem tu anda, te direi com quem tu és. Então, a gente não pode aprofundar muito, né? Gente, se eu e a Érica for falar tudo que a gente pensa, que a gente conversa nos íntimos aqui, a gente sai daqui com a pulseira de prata, não sai não? Verdade, sai. Então, gente... com certeza. Tu sai, amiga. Acho que a probabilidade de tu sair daqui... Gente, mas assim, deixando claro que a gente não tá aqui, Ju, na boa. Só quem te conhece mesmo sabe que, esquece, igual eu, né? Quem olha, nossa, mulher durona, não fala com ninguém, olha a cara dela. Eu não tô nem aí também. Mas eu não sou nada disso. Claro. O meu caráter e quem eu sou importa pros meus amigos. Pros da mesa. A mesa pra mim é lugar sagrado. Não senta qualquer um.
então isso me basta, ok. Agora, a gente também não vai ficar aqui transferindo uma imagem de que a gente, né, que a gente é marrentona, que a gente está aqui metendo o pau nas feministas. Não, eu só queria que elas entendessem e me deixassem falar. Porque a gente não pode mais falar. Exatamente. Se a gente começa a falar, eles distorcem toda uma conversa, que foi simplesmente uma conversa daquilo que eu acho, e eu tenho que entender o que ela acha. Mas ela não pode entender o que eu acho? O X da questão desses movimentos hipócritas é esse, que assim, exigem respeito, mas não respeitam a democracia, a liberdade de expressão, não respeitam. Eu não te ataco se você pensar como eu penso. Agora, se você pensar diferente de mim, eu vou pra internet te atacar. Lamentável. E finaliza esse tema dizendo exatamente isso. Pra mim, as mulheres que atacam donas de casa, que às vezes são, sim, sustentadas pelos maridos, que o marido faz questão de pagar um jantar, até que divide as contas com o marido, porque não é errado, não é vergonha, não é errado. A mulher que trabalha, o marido trabalha, que dividam as contas. Agora, se tiver um homem para pagar, eu sou contra quererem tirar esse cavalheirismo do homem. Então, para mim, as mulheres que vão para a internet atacar, falar mal, é porque de fato ainda não encontraram essa pessoa. Porque se encontrar, param rapidinho de militar, não para? Querida, porque nada como comprar um tênis todo mês novo, né? Nada tira como, tudo né? de mim, mas não tira meus tênis. Vamos pro próximo tema? Bora. Aí, já foram 2, tá voando a hora. Vou no 4. Número 4. Padrão de beleza. É bom que a gente já começou com assuntos bem polêmicos, né? Porque hoje em dia, falar de padrões de beleza na internet, isso dá muito pano pra manga, cara. Porque vou começar te fazendo a seguinte pergunta. Existe um padrão de beleza hoje? De fato, existe um padrão? Pra mim, não. Mas pra rede social, sim. Aí a gente tem que ver o que a gente vai falar. Porque se for falar o que eu acho, eu não uso nem batom. Nunca usei, gente. Tem gente que me acha uma gata. Você é gata mesmo. Eu não uso batom. Eu não uso maquiagem. Quem me conhece sabe, eu detesto maquiagem. Eu sou riponga, né, que chama. Aquela que eu não faço nem unha, ó. Então, eu não tô no padrão. Porque, assim, são tantos padrões, que se eu vou me encaixar em algum, eu não vou conseguir me incluir. Então, assim, pra mim não existe padrão. Mas pra internet existe. Porque assim, hoje em dia existem muitas imposições. Que se a mulher não andar assim, se a mulher não andar assado, criam narrativas, criam opiniões sobre a mulher, às vezes pelo simples fato dela não se encaixar em um padrão de beleza. Você, de fato, é uma mulher muito bonita, se veste muito bem, você é uma das minhas amigas mais elegantes. Júlia, para, tem uma gata magrinha. Você é uma das minhas amigas mais elegantes, então eu sou a favor, sim, de que a mulher não tem que se encaixar em padrões para ser aceita por ninguém. Contrapartida, a mulher, você se cuida pra caramba, eu vejo teus stories todo dia, tá na estética toda semana, e cuida, se faz cabelo, você tá sempre muito chique, mas eu também sou a favor disso, a mulher ela tem que se cuidar, a mulher ela não pode perder a essência, né? Mas não ter um padrão. Não ter um padrão. Imposto não. A não ser que você queira. Exatamente, tem mulher que gosta de andar toda empiriquitada e não sei o quê, e tá tudo certo, como tem mulheres como você que já não curtem tanto. Nada, é verdade. Mas assim, e quando nós falamos de padrões de beleza também, vale nós falarmos sobre pessoas que vão pra internet, militantes, que por exemplo estão... a Thaís Carla, sabe quem é? Aquela que era a bailarina da Anitta, que ela vai pra internet militar que os aviões estão errados porque ela não cabe nas 2 poltronas do avião. E aí ela diz que ela não vai se enquadrar em padrões de beleza de ninguém. Só que se tratando disso, as militantes vão pra internet romantizar algo que não deve ser romantizado. A obesidade, por exemplo, não deve ser romantizada. É uma das coisas que mais causam morte no Brasil hoje. Então, assim, a obesidade não pode ser romantizada. Então, pra mim, isso não tem a ver com padrões de beleza impostos. Tem a ver com elas não conseguirem atingir os objetivos pessoais e ir pra internet militar, concorda? Não, eu concordo que isso quer dizer com chatice. É chatice, né, amiga? É mimimi. Porque olha só, como que eu vou fazer um avião padronizado pra 2% da população, quando a grande maioria cabe na cadeira? A gente vai sair daqui presa. Não,
assim, não tem muita lógica. Isso não tem nada a ver com você aceitar ou não. A gente não tá falando aqui de uma aceitação. Cara, todo mundo me chamava de dente, boca de lata, de mil coisas. E tu cresceu traumatizada por isso? Não. Cara, eu e minha irmã crescemos... Eu não consigo entender aonde eu não posso abrir uma aspas por um problema, por alguma coisa que eu tô vendo em você. Não tem nada demais. Entendeu? Hoje, cara, na boa, Ju, eu não tô nem querendo rir muito pro Banguelo. Vai dar merda. Ele vai falar assim, não ri pra mim não, que tu tem dente e eu não tenho. Tá difícil, amiga. Tá difícil a relação. Tá perigosíssimo. Você não sabe mais como você se comporta, como você olha, a maneira que você fala. Eu que sempre fui uma pessoa tão clara, uma pessoa tão do bem, uma pessoa tão igual a todos, como Jesus era. Igual a todos. O cara sentava no meio dos pobres. O cara nunca entrou numa porta diferente, cara, numa sinagoga. Então, assim, a gente tá falando aqui de uma igualdade e eles querem me colocar como errada. Aí, deixa eu abrir um parêntese rapidinho. Você disse que Jesus, ele sempre esteve no meio de todos. Igual amiga, a se todos. tu falasse todos, eu ia te pedir pra retirar. Como é que é? Jesus era igual a todos. Não sei nem falar isso. Me perdoa, gente. Não, se tu falar que Jesus era igual a todos aqui... Jesus não faria isso com a gente. Estragar a língua portuguesa dessa maneira. Verdade. Seria um crime. Seria, não seria? Jesus tinha várias maneiras de falar. Jesus falava igual a todos, porque só tem todos no dicionário. Próximo episódio eu vou iniciar. Boa tarde ou bom dia a todos, a todas e a todes. Eu acho que eu pergunto metade das minhas amigas. Você é uma que vai falar, Júlia, eu vou dar 2 tapas na tua cara. Próxima Nunca mais vez eu falo contigo. A Erika é dessa, gente. Não, perfeito. Vamos pro próximo tema. O bom é que quando a gente é entre amigos, fica à vontade, a hora voa, né? Já estamos indo pro terceiro tema, não é o terceiro? Acho que quarto tema já. A hora tá voando. Number 1. Número 1? Aham. Número 1, produção. Falei até em inglês. Hã? Tu falou inglês? Ah, tá. Casamento. Adoro. Importante. Não mexe com meu marido. Gente, a Erika é louca, louca. Dos dentes de puxar a faca. A Erika é louca, gente. Querida, tu mexe com tudo, mas com o meu baixinho, não pode nem chamar meu marido de Rodriguinho, não pode nem te falar que minha mão já tá suando. Casamento é um assunto que eu acho muito importante sempre falar sobre, por vários motivos, né? Eu sou super a favor da família, do casamento. Hoje em dia, pessoas traumatizadas vão pra internet dizer... Usam muito meme de que, tipo... a pessoa que tem um sonho em casar posta lá que tem um sonho de casar e aí vem uma traumatizada e comenta. Eu conto ou você conta? Não é assim, não, de fato, não é mil flores, não é coisa boa o tempo todo, mas eu acho um dos projetos mais lindos de Deus na Terra é o casamento, é a família. Conta um pouco pra gente do que é o casamento, como fazer um casamento dar certo, talvez. Você que tem um casamento super bem sucedido, cara, adoro você, o Rodrigo, então conta um pouco pra gente. Então, Ju, assim... hoje eles querem banalizar o casamento, né? Dizer que é uma instituição falida, que é impossível viver a dois, que, cara, como que 2 pessoas conseguem conviver tantos anos, né? Dividindo as mesmas coisas, dividindo os bens, uma série de coisas. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, eu não sou perfeita e muito menos o Rodrigo, eu sou até pior do que o Rodrigo. O Rodrigo é um santo perto de mim. Então, o que acontece? O que aconteceu ali? No meu casamento, assim como acontece em todos os casamentos. Deus pega 2 pessoas imperfeitas, lotadas de carrapicho, mazelas, que vêm com a gente. Eu já casei com o Rodrigo, já tinha uma vida, ele teve a dele. Então, assim, como que é possível essa união? Seria impossível se não tivesse Deus. Impossível. Por quê? Porque é Deus que faz a gente se aperfeiçoar e entender um ao outro. Então, assim, o casamento nunca será uma instituição falida. Jamais Deus faria isso. O negócio é tão sério, Ju, né, para nós cristãos, protestantes, que é o meu caso, tá? Que Deus, inclusive, pauta por algumas vezes que o casamento é uma única vez. E com uma única pessoa. Deus é tão perfeito, porque tu imagina tu ficar casando toda hora, filho de um lado, filho do outro, sogra pra cá, sogra pra lá, uma misturada de gente. Acontece muito, é uma né? confusão que quando você olha, você fala assim, caraca, se eu soubesse eu tinha casado de novo, porque vem filho de lá, vem filho daqui, vem mulher, vem sogra daqui, vem sogra dali. Então olha como Deus é bom.
perfeito, né? Ele quer que você fique com a mesma pessoa para sempre, para não ter nem essa discordância, divisão de bens, separação. Eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero não sei o quê, né? Que é tudo uma grande futilidade, mas no final é nisso que se chega, nessa grande briga de bens e de bens materiais e de coisas que se tem e que se constituem. Então, assim, eu jamais vou entender o casamento como instituição falida. Agora, não é uma tarefa fácil. Não é. Assim como nenhuma relação. Nós somos amigas aí bons, longos anos. Mais de... Vamos chegando a uma década aí. É, quase 10 anos. Então, olha que dádiva. Eu sou fácil? Tu é difícil, amiga. Você é fácil? Sou difícil. Pra cacete. Meu Deus. Eu não te amo? Pô, amiga. Eu não te amo? Pô, você sabe que eu te amo. Você sabe que eu já deixei isso bem claro pra você diversas vezes. Tanto como amiga, em momentos ruins e bons. Já vivemos coisas boas e ruins. E você, eu tenho certeza que me ama. Agora, é fácil? Pô, a gente compra fácil barulho uma da outra. É fácil você me entender? Manter nossa relação. E eu te entender? Não é, Ju. Mas a gente decidiu se entender. Fazer dar certo. Fazer dar certo. Caraca, cara. Show. Eu sou de direita, tu também é. Sou antifeminismo, tu também é. Caraca, glória a Deus, por Deus é tão maravilhoso que me deu uma amiga que pensa como eu. Que a gente poderia ter divergências aqui políticas e tudo bem, outras. Faz parte. E a gente se daria bem. Então, assim, a gente não tá falando aqui que é fácil uma relação de casamento, como não é fácil nenhuma relação. Se você entrar numa universidade hoje, você vai ter que se relacionar. Fazer os grupinhos, fazer o trabalhinho, é um saco. Porque várias cabeças pensando diferente de você. Então, assim, se você arrumar um amigo novo, você vai precisar conquistar ele te conquistar para ver se presta, se não presta. E por aí vai. Então, assim, o casamento é paulatino, amiga. É devagar. Então, você concorda comigo de que o amor é uma escolha? Sim. Você escolhe. Porque há uma diferença bem grande entre o amor e a paixão. Lógico. Você pode ter se apaixonado por várias pessoas ao decorrer da tua vida, mas você concorda que o amor é um só? Lógico. Eu vou contar uma coisa pra você que eu nunca contei pra ninguém. Opa, nem pra você. Delas cast privilegiada aqui. Você sabia que na minha relação com meu marido foi tão assim rápida? Eu não tinha certeza se eu amava quando eu casei. Eu tinha uma certeza que Deus estava comigo. Essa certeza eu tinha. Aí já é minha fé. Porque as pessoas dão sinais. Ele me deu N sinais para eu dizer sim ou não para ele. Eu disse sim porque os sinais foram bons, mas poderiam ter sido ruins. Então, não vê que esse papinho, casei, não suporto. Não, querida, você sabia. A pessoa deu sinais Por antes. isso a importância de conhecer a pessoa. Entendeu? Agora, houve uma decisão do Rodrigo, do meu esposo, de querer se casar comigo? Óbvio, ele correu atrás de mim a cidade inteira, né, cara? Todo mundo sabe disso. Brincadeira. Mas você viu que o cara estava decidido a ter uma família, a querer uma vida nova, a fazer tudo diferente do que já tinha feito ao longo do tempo da vida dele. Houve uma decisão. Aí o amor foi consolidando, virando aquele negócio maneiro, aquela pegada boa, e foi. Tá esses anos todos. Então, assim, não foi também de cara, eu olhei pros olhos da Júlia e me apaixonei agora. Cara, se vocês estão esperando esse príncipe no cavalo, desculpa, gente. Cara, esse príncipe não chega assim. O casamento é uma instituição de valor. O amor prevalece, até porque o amor é o maior de todos. Isso é bíblico. Não é só no casamento, é em tudo que a gente faz. E automaticamente se consolida uma vida saudável. Eu tenho, lógico, meus percalços com o Rodrigo? Óbvio, todos nós temos. Vamos uma pergunta aqui que eu tenho já a minha opinião formada também. Tem que ter a senha do celular do marido? Querida. O que você acha dos casamentos Julia, que cada um passou? Não, eu fiz pra galera ouvir de ti. Qual a tua visão sobre cada um tem sua senha, meu celular é meu, teu celular é teu? Gente, é impossível pra mim. Dá pra viver assim? Não dá. Cada um com uma senha do celular? Não dá. Mas antes que eu me casasse, ele já sabia que não ia dar. Você entendeu? Eu dei sinais pra ele também. Casou com a maluca porque quis. Não foi? Amiga, tu é meio surtada. Mas ele sabia com quem ele estava casando, gente. Ele não foi enganado, amiga. A gente não tá falando aqui de um garoto de 17 anos, pô. E quantas relações são feitas assim, depois que a pessoa tomou uma pancada dali, o outro ficou vivo daqui, e quando tu vê, se une. O cara não casou cego, não, querido. Eu dei o manual todinho na mão dele. Sou surtada, sou maluca. É assim, vai querer? Possessiva, neurótica. Se você não quiser, tá tranquilo.
Vou sair frustrada, Não, eu porque a acho gente não uma- quer se frustrar, mas vai dar uma frustradinha, depois a vida que Não, segue. eu acho um grande absurdo. É cada um com o seu celular, cada um com sua senha. Eu acho que a partir Não. do momento que você quer casar, Esquece. a partir do momento Isso que você não quer rola. passar a eternidade do lado de uma pessoa, Lógico. não tem essa de minha senha e tua senha, não. Ju, mas não é só pra tomar conta da vida, não, porque eu olho o celular do meu marido todo. Querida, todo. Alô, Rodrigo! Eu não tô nem aí. Eu Não. olho, ele dorme, ronca muito. Eu passo horas. Dá uma dica pra sentada. mulherada de como stalkear o telefone do Eu que marido. respondo o direct do meu marido do Instagram, querido. Meu marido sabe nem mexer. Posso deixar o arroba do Rodrigo aqui pra quem quiser seguir? Pode. Posso deixar o arroba? Segue ele lá, ele tá até precisando de seguidor. Ó, ele nem sabe mexer. Eu que me comunico pra ele. Então, agora, eu também não posso aqui dizer que eu persigo a vida do cara Claro. e que o cara é do... Não, meu marido é o alfa, tá? Ele é o cara dentro da minha casa. Porém, ele me disse tudo que ele era e quem ele era e como ele estava vindo arrebentado, lascado, ferrado, ferido, cheio de mazela, e eu também. Então demos sinais um pro outro. Casamos por quê? Porque quisemos. Exatamente, foi a escolha de fazer dar Oramos, certo. Ju, muito. Eu sou crente, eu não brinco com a igreja. Eu sou crente de verdade. Hoje você é da igreja do pastor Cláudio Duarte, projeto né? Recomeçar em Xerém. Alô, Xerém, tamo junto. Entendeu? Porém, houve decisão das duas partes. Então, o casamento não é fácil, porém, é como ser cristão, porém é leve. Andar com Deus, com Jesus não é pesado. Nego fala, é um fardo, ser crente é chatão. Não é. É leve, mas não é fácil. Se fosse fácil, a gente faria tudo que todo mundo faz e estava tudo certo. Só que tem regras. E as regras, uma delas é a senha de celular. Uma delas pode ser, de repente, eu não gosto disso, você gosta daquilo, né? Não põe a mão aqui, não faz isso, não mexe nessas coisas. Óbvio, todo mundo tem seus limites e tem que ter a sua individualidade. Ele tem a individualidade dele, eu tenho a minha. Porém, eu deixei todas as minhas regras na mesa. Né? Eu sou sua amiga. Eu ponho aqui pra você todas as minhas regras. Você vai continuar sendo minha amiga se você quiser. Né? É isso. Não é só amor. Tem que ser imposto. Existem um conjunto de coisas, existem pilares Sim. que fazem um casamento dar certo, né? E hoje em dia estão banalizando muito isso, de que as pessoas casam, enjoam, separam, divorciam. Casa, enjoa, divorciam. Eu acho que o divórcio, pra mim, ele deve acontecer em alguns casos muito específicos. Sim. Eu sou totalmente a favor de que até o amor se passar por uma fase difícil, porque passa. Existem pessoas que vivem crises conjugais, existem pessoas que vivem momentos dentro de casa conturbados, só que quem quer fazer dar certo, dá certo. Lógico. Eu sou da teoria que reconstruir é mais fácil do que construir do zero. Porque eu conheço os teus defeitos, eu sei quem você é. Você lutar para fazer dar certo é mais fácil do que você conhecer uma pessoa e fazer tudo de novo. Então, assim, eu sou a favor do divórcio em alguns casos específicos, mas se puder, tenta fazer dar certo, tenta lutar por isso, tenta cuidar do amor, porque eu acho que quando tem amor, você consegue fazer dar certo, certo? Você que é casada, você pode falar disso muito melhor que eu. Depois que amadureceu, esse amor tá firmado, criou-se bases. Gente, é muito, muito mais fácil ser consertado do que você fazer um novo. Desculpa, mas, cara, dá até preguiça só de pensar. Divorciar, arrumar Flertar, outra pessoa, conversa. até entender quem é, ó céus, ó vida, esquece, cara. É melhor consertar meu marido e ficar onde eu estou. Que já te conhece, Já me conhece, já sabe todas as isso. Então, assim, é sobre isso, né? A gente não tá falando aqui que você vai ser agredido sem ficar casada, não. Ao contrário. Tem várias. Tem que delegacia denunciar. no cara, chama a polícia e prende esse cara. A gente está falando aqui de uma instituição favorável, que Deus criou. Então a gente não pode banalizar isso. Verdade. Quem criou não foi eu, não foi você. Foi Deus. A gente vai ter que rasgar a Bíblia. Inclusive, se você se divorcia sem um respaldo, sem pauta bíblica, sem um real motivo, você sabia que Deus deixa, ele se aparta de você? Olha como o negócio é sério. O negócio é sério. É então as importante. pessoas brincam e querem banalizar uma instituição tão maravilhosa, sabe? Que é capaz de trazer tantos benefícios, sabe, pra gente, como ser humano, como pessoa, como profissional. Você
você se realiza, né, ali no seu casamento, com as crianças, com a casa, com suas conquistas, né? Às vezes você casa e não tem nada, cara. Olha que legal. Gente, imagina os universitários aí me ouvindo. Vão casar, vão começar do zero, vão se formar, vão comprar aquele AP. Cara, tu vai criando uma história maravilhosa, entendeu? Nada contra quem quer ficar solteirão, que eu também acho legal. Claro, eu melhor que não queira se eu fosse casada hoje, eu seria uma solteirona. Porque eu me amo em primeiro lugar, tá, Ju? Deixando claro aqui, lá em casa a gente sempre deixa isso bem claro, você precisa se amar para amar o outro. Eu me amo demais. Então eu sempre vou achar que quem me perdeu, que perdeu. É sobre amor próprio. Sobre amor próprio. Então assim, se você tem amor próprio, cara, tu vai vencer em qualquer parte da tua vida. Não é só no casamento. Porque relação a dois, é o que a gente está falando aqui, não é só o casamento que é a pau. É uma relação que você cria são sobre relações. Em tudo que é lugar. E hoje nós estamos vivendo um período, um momento onde muitas mulheres e até homens também, existem relações que estão presas por conta de dependência emocional. Pessoas que perderam o amor próprio, pessoas que não conseguem mais dizer assim, eu quero você na minha vida, mas eu não preciso de você na minha vida. Se você quiser ficar na minha vida, eu quero você na minha vida. Agora, se você quiser sair da minha vida, tchau, cara, vai com Deus, porque acima de te amar, eu me amo. Lógico. Antes de amar você, eu me amo. E nós vemos pessoas, às vezes, bonitas, que não precisam de ninguém, que estão lá presas em relações abusivas, em relações ruins, porque nós estamos falando do casamento, mas de casamentos bem-sucedidos, casamentos onde existe respeito, existe cumplicidade. Agora tem pessoas que estão... São parceiros, exato. Tem pessoas que estão em relações tóxicas, muitas das vezes, por conta de uma dependência emocional. É triste falar isso, mas é a pura realidade que você falou. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido, que é meu parceiro, é meu amigo, o cara acredita em tudo que eu falo, o cara fecha comigo no 10-10 toda hora. Então, assim, é o cara. Mas fui privilegiada. Em todo momento, ele deixou bem claro quem era ele e como ele viria. E não foi pouca coisa, não. E a gente venceu. Então, somos privilegiados e eu atesto e digo como prova viva, casamento nunca será uma instituição falida, porque eu vivo feliz, eu tenho paz, eu tenho uma família maravilhosa e eu ainda quero construir muitas coisas com ele. É isso, gente. Alô, juventude. Antes de casar, conheçam a pessoa para depois não separar. E você que tem planos de casar, já está namorando, já está cuidando de tudo, não se deixem levar pelas críticas de gente que não construiu nada. Não se deixem levar pelas críticas de pessoas frustradas. Casem-se e façam dar certo, sejam felizes, porque quem quer, faz. Isso aí. Último tema, a hora voou. Acho que sobrou o número 3, achei que fosse 1. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Número 3. Tatuagem. Importante, porque você é cristã, conservadora, e você tem tuas tatuagens, apesar de camisa fechada, mas você tem várias. Eu amo as tuas tatuagens, eu também tô com várias. Um dia eu chego lá no teu nível. Ainda é algo que, para alguns cristãos, ainda é algo que não se encaixa na cabeça de todo mundo, não é aceito por todas as igrejas. Hoje eu estou afastada da igreja, mas eu, por exemplo, já fiz parte de igrejas que são totalmente contra a tatuagem. Como é isso para você? Você já sofreu algum tipo de preconceito dentro da igreja? Já passou por alguma situação de te indagarem? Como é que pode ser cristã e ter tatuagem? Então, Ju, assim, como eu sou crente há muitos anos, né, desde eu nasci dentro da igreja, já me desviei, já voltei, óbvio que eu sofri vários preconceitos sobre isso. Mas assim, o que abriu a minha mente e me fez me rabiscar mais? Eu li, eu fui estudar a palavra, eu fui entender que Deus vai além da tatuagem, vai além de toda essa religiosidade que impõe dentro das igrejas, entendeu? Nada contra, eu acho que se tem aquela regra naquela igreja, você tem que seguir. Tem que seguir, é doutrina. É doutrina, se você tá lá, eu sempre segui. Se a igreja não deixa, não permite, não faça. Agora, se você tá numa igreja onde isso é permitido, onde não tem problema nenhum, faça a tatuagem, porque a tatuagem não quer dizer nada e não tem nenhum simbolismo negativo quanto a Deus, a Jesus. Então, assim, eu não vejo problema nenhum, mas já sofri muito reflexo disso quando eu era mais nova. Muito mesmo, só que é aquilo, né? Eu sempre tive minha vida pautada em Deus e no que a Bíblia diz. Por isso que eu fui fazer teologia, para poder fazer mais tatuagem. Porque se eu fosse realmente pelos dogmas e por tudo que a religião impõe, eu não teria feito mais nenhuma, né?
Então, assim, eu gosto pra caramba, tô até pra fazer mais. Acho lindo quem faz, mas ao mesmo tempo respeito as pessoas que não gostam e que seguem alguma doutrina. Eu acho que isso é legal, eu acho que se tem doutrina você tem que fazer, você tem que seguir sim, porém sem sofrimento. Você não pode sofrer. Eu sou da teoria, biblicamente falando, de que o que é de Deus traz paz. Teu coração tem paz, faça. Agora, se você está dentro de uma instituição, você faz parte de algum ministério, alguma igreja que não permita, você tem que seguir. Eu, por exemplo, a minha primeira igreja, a igreja que eu aceitei Jesus, Assembleia de Deus, Senhor, Justiça, nossa igreja, eu carrego no meu coração todos os dias, era uma doutrina a mulher não poder pintar a unha de vermelho. Podia pintar com outros esmaltes, mas de vermelho não. Você entende isso? Tem base bíblica pra isso? Cara, não entendo. Tanto que hoje eu pinto a unha de vermelho. Só que o tempo que eu passei lá, os primeiros anos, me batizei lá, comecei a dirigir cultos lá. O tempo que eu passei lá, eu não colocava esmalte vermelho na unha. Só que depois disso eu tive em outras igrejas que permitiam eu pintar a unha de vermelho. E tá tudo certo. Só que a partir do momento que eu quis ficar naquela igreja, eu tinha que respeitar qual eram as doutrinas. Eu concordando ou não concordando, eu preciso respeitar as doutrinas que são impostas por uma autoridade maior do que eu. No caso, o pastor, o anjo da igreja. Então, assim, mesma coisa a tatuagem. A última igreja que eu fiz parte antes de me afastar, tatuagem não era um problema, né? Tinha o líder tatuado e tal. Então, pra você, não é um problema isso? Não é um problema. Já foi um problema quando nova, porque tinha uma série de dogmas e regras na igreja que eu fui membro por muito tempo e várias outras. Hoje não é mais. Óbvio, né? Tudo ficou bem esclarecido. Na verdade, quando Moisés, a gente levando para a Bíblia agora, Moisés está ali falando em Levítico 19, eu acho que é no 28, depois vocês leem lá, sobre marcar o corpo, e na verdade ele vem fazendo uma série de exortações desde o início do capítulo, se você prestar atenção. O povo estava vacilando, então ali ele está fazendo menção a mortos. Então, assim, o contexto é uma coisa, mas o que de fato ele estava falando, para que povo, por que ele estava falando aquilo? É isso que vocês precisam entender, para vocês acharem se é pecado bíblico ou não, porque nós somos cristãos, nós fazemos o que está na Bíblia. Sim, eu faço o que está na Bíblia. Se na Bíblia dissesse, Ju, para eu não me tatuar, que seria um pecado contra Deus, eu não me tatuaria. Eu não me tatuo porque eu acho legal, eu me tatuo porque não é pecado. Eu me tatuo porque a minha religião, a minha igreja não me proíbe, o meu pastor não tem problema com isso. Mas se fosse, eu não faria. Deixando isso aqui claro, entendeu? Então, assim, o que Moisés está dizendo ali, pedindo ao povo, assim como ele disse várias outras coisas, né? Assim como ele pediu para que não fizessem várias outras coisas. Então, se vocês leem, vocês vão chegar na hora de marcar o corpo e vão entender que não tem nada a ver com tatuagem de hoje. Né? Assim como tem vários outros contextos de vários versículos que a gente pode pautar aqui uma semana. Mas, assim, hoje a gente está falando de tatuagem. Então, assim, eu acho que quem constrange é o espírito. Se te incomoda, não faz. Você sabia que eu fiquei 5 anos sem cortar o cabelo? Você sabe disso, né? Sem pintar cabelo. Caramba, não lembrava. Acho que você já me falou assim, mas eu não lembrava. Você sabia que eu fui pintar meu cabelo agora? É pecado pintar cabelo, Ju? Não. Nunca foi. Você sabia que o Espírito Santo não deixava eu pintar meu cabelo? É a tua intimidade, né? Vai do particular então, de cada um. É a mesma coisa. Eu tenho amigas que são da mesma igreja que eu. Que não fazem. São membros de lá, tem ministério também. Não fazem, porque são constrangidas pelo Espírito. Tem gente que não consegue pintar unha de vermelho. E não tem nada a ver com a Bíblia. Porque o Espírito constrange. Eu já fiz um voto desses logo quando eu, Fora os votos, eu conheci Jesus. Um propósito, não voto. Eu fiquei mais de 2 anos sem furar a orelha, sem brinco na orelha. Não é pecado. Você sente mal mesmo. Exatamente, vai do particular de cada um, né? Se não te faz bem, não faça. Agora, se você se sente bem, se você sente paz pra fazer tal coisa, cara, pega e faz. Lógico, você não pode sofrer com dogma. É o que eu tô te falando. Não pode ser uma opressão. O evangelho não é opressão. O evangelho é liberdade, qualidade de vida com Deus. Vai além da igreja, porém temos que ter comunhão e estar no corpo. Qual é o corpo? A igreja. Por isso que a gente não sai, vai lá, adora, mas tem muita gente que fala assim, eu poderia adorar em casa, qual o problema? Não tem problema, querido, você tem que ir na igreja, você tem que fazer parte do corpo. Então, por isso a gente está lá, senão seria tão fácil, tão simples, né? Eu te fazer uma pergunta, falando dessa questão do corpo, uma vez a Bruna Marquezine, ela falou o seguinte, Jesus é muito legal, o que quebra é o fã-clube de Jesus.
se referindo ao corpo, se referindo à igreja, de que tipo, Jesus é muito bacana, Jesus é maravilhoso, e eu acredito que elas tenha se referido aos dogmas, às imposições, porque estão transformando um fardo que Jesus disse que era leve em algo pesado. E eu não estou falando de pecado, porque para mim pecado é pecado, ainda que eu discorde, pecado é pecado. Pecado é pecado. Ainda que eu esteja no pecado, pecado é pecado, independente, você entende o que eu estou falando? Sim. Mas, de fato, a religião, dogmas impostos, algumas imposições feitas pelo homem afastam muitas pessoas da igreja. Dia após dia a gente vê o amor se esfriando, tudo bem que é bíblico, mas nós vemos pessoas se afastando ainda mais da igreja. Você concorda com a fala dela de que Jesus é esse cara 10 e o que quebra é o corpo? Então, assim, foi uma fala que depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Como assim, Érica, depende do ponto de vista? Para mim, né? Eu costumo dizer... como é que eu posso te explicar pra gente não pecar aqui também, né? Porque a gente acaba pecando quando faz algumas imposições. Então, assim, ela teve uma fala ali de que ela diz que o que quebra, né, o que estraga são os dogmas e as religiões. Eu acho que se você tá numa instituição que a gente acabou de falar, que a igreja é uma instituição, sim, também, religiosa, né? Não importa a religião que você está, todas têm regras. Todas têm regras. Eu sei um pouco de todas, porque quando você faz teologia, você estuda um pouco de todas. Justamente para nesses confrontos, igual você me falou, ninguém nunca te confrontou sobre você ser cristã e ter tatuagem? Já fui constrangida por testemunho de Jeová, confrontada por testemunho de Jeová, já fui confrontada por um bandista. Assim na rua, às vezes estava num salão, entrava um testemunho de Jeová, pô, me explica aí. Como é que você tem tatuagem, esse Levítico e tal? E ela vem com a interpretação dela. Então, se você não tem uma marra na hora para mandar, sem briga, no diálogo, né? Uma conversa sadia, você acaba tendo conflitos ali. Então, assim, se você tá ali, é o que eu penso. Eu não acho que os dogmas são ruins e imposições feitas para destruir o evangelho. Só aí que eu acho que a fala dela foi um pouco pesada. Que a gente acabou de dizer, se tem as regras, cara, você fica lá se você quiser. Eu acho que sobre a isso. fala dela, de fato existem duas ideias. Quando ela falou de cara, não, que absurdo ela falar assim do corpo, porque como é que você quer conhecer a cabeça se você não faz parte do corpo? Como é que você quer estar perto do dono da igreja, do noivo, se você não tem participação com a noiva? Contrapartida, depois eu entendi a fala dela. Eu sou da teoria, assim, que de fato tem muito crente, tem muita gente que hoje se diz ser evangélica que afasta pessoas da igreja. Não tem. Se a tua santidade afasta as pessoas de você, a tua santidade está errada. Se você não consegue agir como igreja, ou se você se sente melhor do que as pessoas, porque o que mais tem são pessoas que arrotam santidade e vivem na lama. Sim. São pessoas que estão engravatadas em cima do altar, falando meia dúzia de besteira, porque assim, eu não tenho mais paciência de entrar dentro A gente sabe muito bem disso, né, Júlia? Exatamente, um monte de charlatão que nós conhecemos. Então, assim, de fato, para mim existem líderes, existem pessoas que afastam outras pessoas de dentro da igreja por imposições antibíblicas, por um jugo, querem pesar um jugo que Jesus disse que é leve. Sim, mas então, é o que eu tô te falando, mas as pessoas permanecem nesses lugares por quê? Você tá com esse fardo todo. Cara, o evangelho pra mim é maravilhoso, é leve, Jesus é maravilhoso. Eu sempre sou igual a todo mundo. Eu converto pessoas, Ju, pelo meu jeito. Eu tenho uma cara de roqueira, crazy, louca. O nego fala, tu é crente? Eu quero ir na sua igreja. Então a gente tá falando aqui, a gente não tá falando aqui só das imposições, a gente tá falando aqui de permanecer no jugo. Em um modo geral, existem vários caminhos que nós podemos falar acerca disso, é que as pessoas dia após dia estão se decepcionando mais. A igreja é um lugar de pessoas que têm problemas, que querem resolver os seus problemas, só que hoje em dia os pastores, os líderes, eles estão fugindo de pessoas com problema, eles estão fugindo de pessoas que precisam de ajuda. Um lugar que deveria cuidar de pessoas está afastando pessoas. Lembrando que nós não estamos romantizando o pecado ou falando de pecado. Estamos falando de pessoas feridas que precisam de ajuda. Estamos falando de ovelhas feridas que precisam de ajuda. Só que hoje em dia, a visão dos líderes hoje em dia se você me traz benefício, fica na minha igreja. Agora, se você não me traz benefícios, às vezes até financeiro, eles te abandonam dentro da igreja, e pessoas que precisam de tratamento
estão largadas dentro da igreja. E o pior, pessoas que precisam de tratamento estão recebendo oportunidade. Gente que tinha que estar recebendo tratamento no banco, estão assumindo igrejas, pastoreando, porque sempre de fato caem de paraquedas, aceitam Jesus, 3 meses depois estão sendo consagradas a pastores, apóstolos e mil outras coisas. Então assim, para mim existem os dois lados da moeda, existe sim muito crente que afasta pessoas da igreja, como eu acho importante para quem tá firme na religião, no evangelho, deva fazer parte do corpo. E, cara, olhar para Jesus sempre, porque se olhar para o homem, vai se decepcionar. Vai. Aí eu te pergunto, Ju, por que os caras estão fazendo isso? Por que tem tanta gente aí em altar, tanta gente aí liderando, que para mim não são líderes? Por quê? Porque tem quem bote eles lá. Concordo. Meu pastor esses dias falou uma coisa interessante. Ele falou assim, eu não posso reclamar de alguma coisa ou de algum vereador da minha cidade que não está resolvendo. Eu tenho que ir lá tomar o lugar dele. Eu não quero ser vereadora, então eu não posso reclamar dele. As pessoas não brigam mais por seus valores. Enquanto houver cavalo, esses caras vão andar. Isso é que é verdade, amiga. As pessoas se decepcionam, vão para a internet, que sofreram, que foram decepcionadas, que foram abandonadas, mas são as mesmas pessoas que dão dinheiro para pessoas que... E os caras vão enriquecendo na tua cara. Os caras estão enriquecendo embaixo do nariz de vocês. Eles não se escondem mais. Eles nem fingem. Eles postam que acordaram às 3 da tarde. Tem empregada para limpar a piscina, outro para lavar a bunda do filho. Tem a outra que a mulher dele não faz nada. Eles não escondem isso do povo, não. Isso tá na cara, gente. Tá na tua cara. Tá na minha cara, tá na sua cara. Os caras não estão nem mais fingindo, Ju. Você, né, pastorzinho? Não, ó, céus ao ouvido, eu preciso do seu pixizinho. Tá na cara, rasgado, pra quem quiser ver, andando de carro de mais de 1 milhão. Aqui... Com que dinheiro? Se um cara desse não é empresário, vamos lá, eu preciso... Ju, quem é você? Empresária, trabalha, fez uma faculdade, aí você tem de onde tirar os seus bens. Os caras estão enriquecendo assim, ó, cara, numa velocidade, sabe? Quem dá esse dinheiro para eles? É o povo. Quando eu falei da fala da Marquezine, que eu disse assim, por que permanecer no dogma? Que quem te constrange é o espírito. Você não pode me constranger, você não tem esse poder. Quem tem o poder de me constranger sobre qualquer atitude minha ou coisa que eu vá fazer com o meu corpo é o espírito. Você acabou de falar que não pintava unha, eu falei que não pintei cabelo por 5 anos. E fui botar meu joelho no chão para pedir para pintar cabelo. Parece ridículo, mas é verdade. Entendeu? Então o que eu tô falando aqui... cara, eu acho assim, ela deu uma generalizada. E a Ju tem muito ministério saudável. Claro. Tem muita gente de verdade. Você é uma pessoa de verdade. Tá na minha frente. Preciso procurar muito por aí, não. Eu nem quero. Entendeu? Então, a gente não pode generalizar. A gente precisa... Eu não posso pegar todo mundo e jogar no lamaçal do evangelho. Tem muito ministério sério, tem muita igreja boa, tem muita gente pautada em palavra, ajudando muita gente, fazendo muita caridade, dando muita cesta básica, fazendo social. Minha igreja faz isso, cara. Minha igreja voa fazendo isso e não precisa ficar postando. Eu conheço gente, eu conheço pastores, tipo, de uma integridade, sabe? Não tem santo, cara. Esquece, ninguém é santo, nenhum de nós somos e não vamos ser nunca. Santo foi Deus. A gente tá falando aqui de levar o negócio a sério. Eu só achei que ela deu uma generalizada. É nesse ponto que eu queria chegar no início. Ela pegou, jogou todo mundo ali e bateu. Então ela me incluiu. E você é uma mulher séria? E eu não sou. Então eu entrei na minha defesa. Pô, Marquezine, tu é maneirinha, mas tu deu mole. Eu não sou isso aí. Se ela muda, de repente, uma fala... Pô, gente, olha só, Jesus é legalzão, eu acho ele uma figura fantástica. Tem uns insuportáveis, mas olha, tem um povo insuportável, sabe? Petulante, que afasta o povo de Deus. Mas eu conheço um povo sério, digno e honesto diante do Senhor. Porque ela conhece também. Com certeza. Você sabia que um dia desse eu fui afrontada pela filha de uma amiga? Na rede social, eu não fui afrontada, desculpa, recapitulando. Eu me senti afrontada e eu fui lá falar com ela. Porque ela chegou lá no story dela, a rede dela é aberta. Uma vez que você tem rede aberta, querida, qualquer um pode entrar. Ela virou e falou assim, esses crentes não têm o que fazer. Na época do comercial do Burger King,
que o Burger King colocou duas mães, né? Casais do mesmo sexo e tal, nada contra. E aí aquilo influenciou, porque o meu filho é apaixonado pelo Burger King, come no Burger King direto quando sai da escola, segue o Burger King na rede social, e ele chegou em casa, né? Esse comercial bombando na época, dizendo pra mim, poxa mãe, você a vida inteira disse pra mim que não é certo. E eu não vi nada demais naquele comercial. A menina disse que é feliz com a tia dela, que a mãe disse que agora é namorada. Pô, aquilo me arrebentou. A minha família é tradicional. Então, aquele comercial influenciou a minha casa assim. Você sabia que eu fiquei uma semana brigada com meu filho por causa daquele comercial? Era só um comercial. Existe algo por trás de todas essas campanhas, eu falei disso em um episódio, eu sei que você que existe algo por trás de todas essas campanhas LGBTs, porque, de alguma certa forma, eles estão ferindo, afetando a ideia, a inocência e a pureza das crianças, né? Não se trata de um comercial inocente para mim e para você, até porque eu como no Burger King, no Burger King, apesar de eu preferir o McDonald's, eu fazendo propaganda. Eu não tô falando aqui. Exatamente. Tô falando da influência. Exatamente. Não é algo que influencia. Eu sou uma mulher de 23 anos, sou adulta, é algo que influencia crianças, adolescentes que ainda estão formando a mentalidade. Lógico. E muitos deles que são criados em famílias tradicionais que ensinam que menino veste azul e menina veste rosa. Sou desse mesmo pensamento, menino veste azul, menina veste rosa. Então a ideia desses movimentos, a ideia dessas campanhas é desconstruir aquilo que nós ensinamos para as nossas crianças. Eu não tenho filhos ainda, mas a ideia é essa. A ideia, eu vi um vídeo um dia desses aí, de uma caminhada, alguma coisa, eles foram pra rua, algum protesto, alguma manifestação, onde a galera do movimento LGBT estava cantando, nós vamos encontrar os filhos de vocês, até os filhos de vocês. Cara, exigem respeito, mas não respeitam. É um pai que não quer que o filho participe dessas coisas. Eles pedem respeito para eles, mas eles não respeitam uma família conservadora que diz que menino veste azul, que menina veste rosa, que menina brinca de boneca e menino joga bola. Então, assim, exigem um respeito, mas não tem respeito quando se trata da nossa visão, do nosso posicionamento. E, cara, eu não sei como isso pode... a galera que me escuta pode ouvir. Se você me perguntar, você é a favor de dois pais terem um filho, adotarem uma criança, você é contra duas mães adotarem uma criança? Não, cara, eu não sou contra, ao contrário, eu acho que dois pais ou duas mães, como um casal de um homem e uma mulher, tem tanta capacidade de cuidar de uma criança, de ensinar bons costumes, de passar valores e princípios para as crianças. Para mim, isso não tem a ver com orientação sexual. Acho sim que tem pessoas casamentos, né, de duas pessoas do mesmo sexo, que às vezes têm mais princípios do que muito hétero, não é sobre isso. Sim. Então, se você me perguntar se eu sou contra, eu não sou contra. Eu sou contra a imposição de querer que todo mundo seja assim. Eu sou contra a imposição de querer colocar isso com a necessidade de pegar um livro infantil e colocar duas mulheres ou dois homens. Isso eu sou contra. Eu acho que cada um, a partir do momento que você é maior de idade, você tem direito de viver o que você quiser, você tem direito de se relacionar com quem você quiser. O X da questão deixa as crianças em paz. Deixa a criança crescer com a ideia de que o Superman tem que casar com a Mulher Maravilha e não botar o Superman de saia. É tão simples, tá entendendo? Né? É simples, deixa as crianças em paz. A criança tem que viver longe de qualquer tipo de sexualização. Você tá entendendo? Deixa as crianças em paz. Se você quer viver uma vida de uma forma que você ache correta, viva. Só que deixa a criança escolher o caminho dela. Em paz. Isso aí. Deixa a criança, deixa que quem cuida dos valores, dos princípios das crianças, são os pais dela. Isso aí. Se você é pai, mãe, conservador, tu vai criar o teu filho com os teus valores. E o que essa galera de movimento, de orgulho, tem que entender é isso. Vivam o que vocês quiserem, mas deixa as crianças em paz. Cada pai sabe o que é melhor pro seu filho. Então, cara, eu admiro você pra caramba pela forma que você defende as tuas ideias, que você defende tudo aquilo que você acredita. Não, assim, quando eu toquei nesse assunto, foi só pra deixar claro que eu não tenho nenhuma imposição com nada disso. Agora, eu criei nesses valores que você acabou de falar. E querem desconstruir tudo que eu criei na cabeça do meu filho. Quiseram.
né? Então, o que aconteceu quando ela veio, como a Marquezine, que eu achei que jogou todo mundo na panela e mexeu? Ela foi lá na rede dela, ela me conhece, ela já precisou de mim, olha só, e ela disse assim, esses crentes de merda, que não tem o que fazer, que devem ficar coçando o dia inteiro, ficam aí, ó, metendo o pau num simples comercial. Ela não sabe o que eu passei na minha casa. Aí ela me incluiu. Foi quando eu fui nela, eu falei assim, olha só, você me conhece, eu não sou um crente de... Não, eu não falei com você falou esses crentes. Quando eu falo de generalizar, Ju, eu tô falando disso. Sim. Até porque eu não tô aqui generalizando o que eu acho e o que eu não acho. Cada um sabe o que é bom pra si. E cada um sabe conduzir a sua vida. Eu sou a pessoa menos preconceituosa do mundo. E você imagina pra mim quão difícil foi transferir pro meu filho todas as minhas ideias e valores sem ser preconceituosa com uma criança, porque ele também não pode ser. Olha como foi difícil. Conversar com ele, fazer ele entender da minha forma, como ele aprendeu desde pequenininho, sem ser preconceituoso na escola com os amigos dele. Porque são amigos dele, assim como eu tenho vários amigos. São pessoas honestas, dignas, trabalhadeiras, que eu amo. Pessoas de valor real. A gente não está falando disso. A gente está falando que querem enfiar a goela abaixo, coisas que eu não sou obrigada. E quando eu vou impor as minhas ideias, eu estou errada. Querem me processar. Mas o que eu estou falando aqui não é nem disso. Era só para chegar numa afronta que eu levei numa rede aberta de uma pessoa que me conhecia e também me colocou na panela dos crentes aí louco. Porque tem os crentes loucos, amiga. Com certeza. Só que eu não sou. Então, quando eu falo da Marquezine, essa fala dela pesou para mim, porque ela pegou todo mundo e colocou. Quando ela mesma também provavelmente, né, conhece, já precisou de um ministério de verdade para sarar alguma ferida, de uma oração, de um acalento, de um abraço que seja. Então eu não posso pegar todo mundo e botar na panela. Tem muita gente boa, sim. É sobre isso, entendeu? E é isso. Cara, que bom esse bate-papo contigo, essa ideia. A hora voou, foi muito bom, eu acho você super inteligente, espero que você volte. Gente, a Érica é minha amiga, vou contar pra vocês, nós vamos finalizar já. Posso contar a história? Nós éramos da mesma igreja, e aí, gente, a Érica é uma leoa, com ciúme do Rodrigo, defendendo a amizade. Que relação é tudo Eu e a Érica, nós temos uma teoria assim, se você é amigo de inimigo nosso, você não é muito nosso amigo. Aqui a gente compra o barulho uma da outra desde sempre, né, Érica? Verdade. E aí eu pregava na época, eu estava em cima do altar, e aí eu tinha uma pessoa na época, eu tinha um relacionamento, e essa pessoa chegou na igreja. O que foi aquilo? De frente pra mim, parou de frente pra mim, assim, no altar, eu na ponta do altar, ainda nem tinha ministrado. Aí a menina parou de frente pra mim e pra Érica. Gente, eu sem meu óculos, eu não enxergo, eu estava sem meu óculos. E aí a Érica, amiga. Eu falei, oi, o que foi, Érica? Pô, tem uma menina aqui na tua direção. Assim, te fuzilando. Aí eu, cadê a Érica? Forcei a vista assim, vi quem era. Aí eu falei, amiga, depois eu te conto a história. Ela falou, amiga, essa menina vai subir aqui no altar, vai te bater, mas antes disso eu vou descer, eu vou dar uma coça nela. O espírito de Pedro veio na hora. Eu vou descer, eu vou dar uma coça nela. Olha, gente, não façam isso, que a agressão não é gente, legal. Ó, vocês que ficam jogando hater em mim nas redes sociais, me atacando. O dia que a Érica pegava, esqueça tudo. A Érica me defende. E, cara, muito bom a tua amizade, muito bom ter tido você aqui hoje. Eu digo que tem amizades que podem passar o tempo que for, que se mantêm intactas. Muito obrigada, um beijo pra Rafa, um abraço pro Rodrigo, cara, eu sou fã de vocês são um casal maravilhoso. A gente também é seu fã, você sabe muito bem disso. Espero que você volte aqui. Quando eu aprendi a pregar, aprendi contigo, né, irmã? Que isso, nem sei. Você dá um nome no altar. Não, tô aprendendo, tô parada, tô enferrujada. Então, assim, vou deixar você finalizar, dar tchau pros teus seguidores. Você tem mais de 10 mil seguidores, você é famosa pros teus seguidores, pra sua família. Vou deixar você se despedir da galera, fica à vontade, volte sempre. Antes de encerrar, quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, vou deixar o @ de todos eles aqui. Um prazer ter tido vocês aqui em mais um episódio do DelasCast. Um beijo, aguardo vocês no próximo episódio. E aguardo que você volte também, fica à vontade. Ju, é um prazer de novo, né, falar a mesma coisa, você sempre, a gente não tá sempre junto, mas a gente tá sempre em contato, é uma vibe maravilhosa, eu amo ter você como amiga na minha mesa, você é raridade. Obrigada, gente, assim, a gente tá aqui falamos de vários temas, a gente não quer
ofender ninguém em momento nenhum. Aqui não tem nenhum crentão, nenhuma crentona, não tem nenhuma santona, né, nenhuma santarrona, como dizem. A gente é um ser humano como outro qualquer, e que vocês consigam adaptar suas vidas, cumprir seus valores e fazer com que Deus, acima de todas essas coisas, prevaleça. Porque se você amar a Deus sobre todas as outras coisas, você vai ser bem-sucedido. Eu sou prova viva disso. Eu sou uma pessoa que tinha tudo para dar errado e dei certo, mas foi puramente por misericórdia de Deus. Eu me associei a Ele, deu certo. Associe-se a Deus, assistam o Delascast, que é maravilhoso. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado de mais um episódio do Delascast. Aguardo vocês no próximo episódio. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Toda quinta-feira, um novo episódio. E é isso. Érica, volte sempre. Tchau, tchau. Até a próxima, galera. Tchau, gente.